Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, a saúde dos olhos. Você sabe qual é a diferença entre cegueira e visão subnormal? Hoje vamos falar sobre isso com a professora doutora Keila Monteiro de Carvalho. Seja bem-vinda. Vamos lá, Kátia. Eu acho que muitas pessoas não sabem a diferença entre a cegueira e a visão subnormal. A gente já podia explicando logo a diferença das duas, né? Claro, Kátia. Realmente a cegueira, nós oftalmologistas consideramos que seja quando a pessoa praticamente não tem visão nenhuma. Não enxerga nada. Nada. Quando ele vê ou vultos assim muito de pertinho, ou sequer isso, que ele veja só a percepção de luz ou nem percepção de luz. As demais graduações você considera visão subnormal ou baixa visão. Agora, alguns problemas sérios de saúde podem trazer como consequência a visão subnormal e aí sim, se não tratado da forma adequada, a cegueira total. O caso do glaucoma, né? Exatamente. Então, nisso entra essa questão da prevenção, que ela é prioritária hoje em dia, é muito importante você estar sempre no oftalmologista, principalmente após os 40 anos, porque sendo detectado o problema, ele tem possibilidade de ser tratado em tempo. Então, na oftalmologia moderna, nós temos inicialmente os colírios, quando não são suficientes as cirurgias, inclusive temos vários tipos de cirurgias a laser, ou a cirurgia convencional mesmo, para que se evite essa fase final da doença, que seria essa perda de visão. No caso do glaucoma, que é uma doença causada justamente por uma pressão excessiva do globo ocular, e as pessoas falam, mas eu não sentia nada. Muitas vezes essas pessoas não têm sintomas algum, né? Exatamente, Kátia. Então, o que ocorre é isso, a pessoa no início não tem sintoma nenhum, porque a dor só vem se a pressão for muito elevada. Agora, hoje em dia a gente já sabe que o glaucoma, a questão da perda de visão, é devido ao nervo óptico, que ele acaba sendo afetado pela pressão elevada e é considerado uma neuropatia, uma doença mesmo do nervo óptico. E aí a maneira de se prevenir isso é medir a pressão e examinar o fundo de olho, não é? Porque você tendo o fundo de olho examinado, você pode verificar os sinais iniciais, que já são visíveis. Quais sinais seriam esses que o oftalmologista que vai ver, né? Só para a pessoa em casa não achar que é um teste que você possa fazer sozinho em casa, né? Não, esse caso não é um teste que você faça em casa. Nesse caso, você precisa fazer o exame de fundo de olho. Porque no exame de fundo de olho, o oftalmologista, quando tem aquele aparelhinho, né, que você chega perto assim do paciente, ou mesmo quando dilata a pupila, e aí você usa aquele aparelho na cabeça para fazer a visão já binocular. Então, você visualiza o nervo óptico e existe aquela escavação natural no centro. Quando ela é aumentada, já dá uma dica de que há algum problema. E nesse exame de fundo de olho, outras doenças também são detectadas, Sem dúvida. A principal é o diabetes, que frequentemente, você tem notícia disso, que frequentemente o oftalmologista é o primeiro até mesmo a descobrir, porque às vezes os sintomas da pessoa só vão ser aparecidos, né, se ele estiver com a taxa glicêmica muito alta. Então, quando ela não é muito alta, mas já está eventualmente afetando o fundo de olho, isso é visível. Então, tem que ficar atento, principalmente quem tem casos de diabetes na família, né? Para ficarem indo ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, que não é muita coisa cá entre nós, né? Uma vez ao ano a gente vai no ginecologista, lá também oftalmologista depois dos 40 anos, porque se previne tantas doenças sérias com complicações que muitas vezes a gente não imagina, né? Exatamente, isso é muito importante, essa questão da prevenção, porque você tratando a tempo evita os danos maiores. Quais os outros problemas que a gente pode ter de visão que quando se faz uma prevenção a gente pode, claro, não digo evitar a doença, mas diagnosticá-la logo no início e se resolver de uma forma muito mais fácil? Na criança, nós temos já os assuntos referentes, por exemplo, retinopatia de prematuridade. Esse é um caso em que você precisa examinar o nenê já logo ao nascer. Então, já no berçário, com 4 semanas de vida, os prematuros, já existem programas, o tempo todo isso já é realizado, onde você examina também o fundo de olho do nenê. E aí, encontrando sinais iniciais, são feitos os tratamentos, ou com laser, ou com crioterapia, tentando, então, evitar. E aí, se a criança, por acaso, enxerga pouco, é que a gente vai considerar essa questão, por exemplo, chamado baixa visão.
ou visão subnormal. Os pais têm que ficar atentos, assim, que perceberem que a criança se aproxima muito da televisão, ao desenhar, ao pintar também, o rostinho está sempre próximo ao papel, que esses podem ser indícios que a criança não está enxergando muito bem, né? Isso aí já são As os crianças sintomas maiores. das criancinhas maiores. Então, são as crianças nessa fase pré-escolar, logo que eles entram na escolinha, nessa parte de pré-escola. Frequentemente, o professor que alerta. Os pais, olha, ele está muito em cima do desenho, tudo que ele vai fazer, ele olha assim de pertinho. Realmente, esse é um sintoma. E aí, sendo a criança examinada pelo oftalmologista, ele vai determinar se um simples uso de óculos já resolveu o problema. E então, nesse caso, usando óculos, ele enxerga normal, ou se tem uma doença mais grave, que mesmo usando óculos ainda enxerga pouco. E aí que a gente utiliza os recursos que são chamados auxílios ópticos. A gente tem algumas fotos, a gente vai mostrar a primeira delas. Aqui a gente tem... Kátia, aqui nós temos essa questão dos óculos especiais, né? Esses são óculos, assim, de grande aumento. Parece uma lupa? Parece uma lupa. É o tipo de uma lupa montada no óculos, justamente. Aqui você tem, né? Ah, é assim? Isso. Que é aquele óculos fundo de garrafa, como a gente diz, Isso, né? exatamente. Depois a gente pode até mesmo mostrar. E ele serve, você veja aqui o texto como ele está pequenininho, e através do óculos ele fica assim muito aumentado. Então, quanto maior o poder dióptrico da lente, mais pertinho tem que enxergar. Alguns, assim, de 40 graus, como esse, ele tem uma distância focal, assim, de 1 centímetro. Nossa! Então, é muito legal, porque a pessoa possibilita a visão, tá certo? Só que dá um certo trabalho para a pessoa ler, porque ele vai acabar lendo